Muito bem, boa noite. Vamos testar aqui o som. Quem já tá por aí, se puder me dizer se o som tá funcionando. Priscila tá quase chegando. Funciona bem? Ouvem? Roberta, Ariane. Oi, Mari, tudo bem? Olha aí. O que será que significa isso aqui? Olha! Ivone, querida. Beijo, tudo funciona. Ótimo. Também esses fones aqui, né? O dinheiro que eles valem precisa prestar para alguma coisa, né? Patrícia, tudo bem, gente? Que bom tá de volta. Bruna, Ana, gente que eu conheço, gente que eu não conheço. Oi, Kelly. Marcelo tá aí também. Beijo, querida. Deixa eu ver se a Pri tá entrando. A gente vai conversar com a Priscila Agapito hoje, do 29º Tabelionato de Notas em Moema. Primeira tabeliã do estado de São Paulo, que lidera uma equipe, lidera um cartório especializado em direitos de gênero, LGBTQIAP+. Então, estou muito feliz de ter a Priscila como amiga e parceira aqui do IPFEM também. Pronto, chegou. Rúbia, tudo bem? Oi, Ju. Gente, tá um calor na universidade. Que momento a gente vai ter ar-condicionado, né? Oi, Pri. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, e você? Ô, Tudo Ivone, ótimo. deixa eu só responder a Ivone. Ivone, tem uma live prevista com o Humberto também. Daí eu que precisei desmarcar semana passada, mas a gente já tá reorganizando, viu? Bem-vinda, Pri. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos bater esse papo. Não é um papo extenso, né? A gente tá procurando fazer algo bastante dinâmico. Não tô com os meus livros coloridos, como é a minha marca pessoal registrada. Tô na universidade, tô na PUC de São Paulo, onde eu faço mestrado. E muito feliz com essa conversa. São Paulo, às vezes, impede a gente de fazer algumas coisas, né? O tanto de tempo que a gente leva, se chove, então, tudo acontece e a gente só não pode deixar de fazer. Eu acho que esse é um tom importante, já que a gente vai falar de desistir. Queria já começar fazendo uma provocação sobre o que é que faz as pessoas desistirem das coisas, né? Se elas desistem mais rápido, de uma forma mais fácil, ou se elas insistem em algo. Eu sou defensora do desistir, mas também não é de qualquer jeito. Então, Pri, bem-vinda. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, do tabelionato, e aí a gente vai para o nosso semi-roteiro, que quem conhece a gente aqui no IPFEM sabe que o roteiro, a gente quando tem, a gente nunca segue muito. Exatamente. Eu gosto assim, de não ter roteiro, de não preparar nada para ficar bem espontâneo, né, Ana? Bom, É primeiro que é isso. uma honra estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o seu convite, porque eu sou assim muito fã do seu trabalho e eu acho que precisava de mais Ana, sabe, falando sobre esse tema para a gente realmente aterrar, né, Ana? A gente realmente parar para pensar e analisar o que que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Eu vira e mexe, eu paro e falo, caramba, eu já tô com 48 anos de idade. Daqui a pouco, sabe, assim, a tua, a tua capacidade de fazer certas coisas já vai começando a rarear, né? O joelho que dói, é o ombro que dói, e quando você vê, já voou o tempo. Então, assim, o meu nome é Priscila, né? Para quem não me conhece, Priscila Agapito, eu sou tabeliã aqui em São Paulo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu sou de Santos, né? Então fui criada na praia, uma delícia. E eu comecei a trabalhar com 12 anos. O meu pai era advogado e eu saía da escola, que eu estudava de manhã, eu saía da escola e já ia para o escritório dele. E assim, sem pegar leve comigo, sabe? Desde sempre eu já fazia banco, eu fazia fórum e, cara, não me matou, tá? Lógico que não era todos os dias que eu ia, eu tive uma infância, uma adolescência super saudável, né? Eu tinha muitos amigos e tive uma vida assim de classe média, mas muito feliz. E aí eu fiz a faculdade de Direito e já começou por aí a minha primeira desistência, que eu já tive que encarar logo na faculdade a desistência que era frustrar os planos do meu pai, porque ele queria que eu ficasse no escritório dele e eu percebi
que eu ia ter um burnout. Eu entrei na faculdade com 16. Então, com 20, eu terminei a faculdade com 21. Com 20 anos, eu tive já a minha primeira síndrome do pânico, assim, sabe? Começou bem devagarzinho na época do vestibular, que é uma pressão absurda, né? E eu acho que muita gente passa por problema mental, assim, em época de vestibular. Toda vez que eu sou muito conflituada, assim, né, a saúde dá um tranco. Aí eu percebi que não ia dar certo eu trabalhar com meu pai, que a gente era muito parecido, que a gente se amava loucamente, mas não ia dar certo. Então foi a minha primeira desistência. Eu tive que chegar e falar, pai, eu vou prestar concurso. Foi bem difícil, porque meu pai era uma pessoa bem forte, assim, sabe? Muito enérgica. E aí eu falei, não, pai, eu vou prestar concurso. Foi uma decepção para ele, mas eu falei, entre eu sobreviver, né, e ir atrás do meu sonho, eu vou. E foi isso que eu fiz. Aí eu prestei concurso para juíza, cheguei a chegar na última fase do concurso, não passei, porque eles me acharam muito nova. Aí já foi um baita balde de água fria, né? Porque era só ter colocado uma idade mínima aí no edital, não precisava fazer você prestar o concurso inteiro, passar, para chegar lá no final e dizer que você era muito nova. Mas era Deus no comando e tinha aí uma coisa melhor, né? Reservada, porque logo na sequência veio o concurso de cartório. E era uma coisa que eu tinha muito medo, porque foi o primeiro concurso, isso não existia naquela época. E aí eu falei, bom, vamos encarar, né? Tomei coragem, encarei, fui assim meio sem pretensão nenhuma e acabou que deu super certo. Fui aprovado. Então aí eu já tive que sair de Santos, foi um outro momento bem difícil assim para minha saúde psíquica, né, como um todo, porque a gente que é da praia tem que largar tudo e vir para São Paulo. Eu nunca fui dessas que tive o sonho de vir para São Paulo. Eu curtia muito morar lá na praia, mas também não ia ser uma possibilidade ficar subindo e descendo, então eu vim, né? Já que a ideia era essa. E aí tô nessa vida aí de cartório, gente, sobrevivendo desde 2000 foi o ano que eu passei. Esse ano eu vou completar, em abril eu completo 24 anos de carreira, com Uau. muitos desafios, né? Eu sou mãe de 2 filhos, enfim, são batalhas diárias, Ana. Eu imagino. E não pode falar dona de cartório, né? Que você me Não, corrigiu quando eu te tabelião. conheci. Eu falei, ah, Priscila, dona de cartório. Você falou, dona de cartório não, porque dá uma ideia de sucessão um pouco familiar, uma coisa que não é escolhida de uma forma um pouco mais rigorosa, né? Nesse sentido, não valoriza o conhecimento. Então, já comecei aprendendo, né? Como é que a Se gente tem que referir. chamar. Exatamente. Porque o cartório, ele não passa de pai para filho, né? As pessoas têm essa ideia. Faz 24 anos que diariamente, mais de uma vez ao dia, eu respondo essa pergunta, que eu não herdei o cartório do meu pai. O cartório, ele é provido por um concurso público. Então, você tem que ser bacharel em direito, prestar um concurso que é igualzinho de juiz, um pouco pior, eu acho que eu já prestei os dois, eu posso falar. Então, a matéria ela é um pouco mais extensa, são mais examinadores, são mais fases. E então a gente exerce, a gente explora uma delegação do Estado. O Estado pega e empresta para você a fé pública e fala, ó, você pode explorar a fé pública que eu estou te concedendo aí, então você recebe os livros. E aí você vai alugar um imóvel, você vai contratar a equipe, né? Não existe uma empresa que você compra e vende. Eu não sou PJ, eu sou pessoa física, é o meu CPF que está lá. Então, eu falo que não dá para chamar de dono, porque eu não posso vender o cartório, eu não posso passar para o meu filho. Então, a gente tem Perfeito, que, né, perfeito. dar o nome certinho. É, e é importante todo mundo saber, né? Porque nesse contexto, eu acho que eu tenho uma primeira pergunta que é: nesses 24 anos, você já pensou em desistir alguma vez? Teve alguma coisa que já fez você pensar em desistir? Olha, eu sou uma pessoa muito persistente, Ana, muito persistente. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço, muito apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, eu vou trabalhar com prazer. Cada dia que eu sento lá naquela minha sala linda, que eu fiz questão de fazer ela linda, maravilhosa, é porque eu tenho muito prazer de estar lá. Mas para eu não dizer para você que eu não tive vontade de desistir, eu tive ano passado, quando eu sofri uma punição da corregedoria que eu julgo muito injusta. Então, naquela hora eu falei, poxa vida, será que
tá valendo a pena todo esse suor, todo esse sangue, tudo isso que eu tô dando, se quem deveria estar reconhecendo isso não está reconhecendo? Sabe, será que eu vou ser submetida a tantas injustiças daqui para frente que vale a pena eu continuar? Sabe, porque assim, quem me conhece sabe, Ana, eu tive um episódio que eu fiquei 15 dias em coma depois de discutir com um cliente do cartório, porque ele discutiu comigo pela rede social, né? Que ele tinha esperado um determinado tempo, 40 minutos, e eu fui olhar na ficha dele, que eu tenho todo o controle, e ele não tinha esperado nem 15. E aí eu entrei numas de discutir com ele, assim, de falar, não, mas você tá errado. Gente, foi tão péssimo que eu saí carregada de ambulância. E eu tive uma neurite vestibular que eu fiquei 15 dias em coma. Eu levei 8 meses para voltar a me orientar, porque eu não conseguia mais andar reta, eu não consigo, até hoje eu não consigo muito olhar para cima. Foi um negócio super grave, neurológico, de estresse. Então, assim, a gente se doa tanto, né? A gente devota. Eu trabalho com tanta devoção para minha comunidade que não que você espere nada em troca. Você não está esperando nada em troca. Eu tô lá porque eu realmente quero estar lá. Mas vir uma injustiça de quem deveria te defender foi um negócio que pegou. Mas graças à terapia, graças a todo o resto da rede de apoio que eu tenho, graças aos meus clientes, eu, eu falei, não, tudo bem, vamos encarar isso, o jogo ainda não acabou e vamos seguir adiante, porque né, a vida não é justa, já diria a minha amiga André Pachá. André Pachá. E do que você desistiu para sustentar esse percurso, nesses vinte e Ah, quatro anos? assim, eu tinha muita necessidade, Ana, de provar para todo mundo que eu era incrível, sabe? Porque eu sempre fui a melhor da classe, eu passei em primeiro lugar no concurso, e assim, sabe, tudo que eu ponho a mão, eu sempre faço muito bem feito, muito perfeito. E aí, eu engravidei do meu primeiro filho, em 2006. E nessa altura da minha vida, eu já estava, porque eu passei no primeiro concurso, peguei o cartório do Jaraguá, que era um cartório bem pequenininho, né, num lugar bem pobrinho de São Paulo. Fiquei 5 anos lá, prestei outro concurso, que foi bem difícil, porque a gente já trabalhando num lugar é difícil você parar tudo para estudar. E assumi esse cartório que eu tô agora, né, que é o 29º lá em Moema, que é um cartório grande, com quase 50 funcionários. E nessa altura da minha vida, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tocava o 29º, eu dava aula praticamente de segunda a sexta, eu gravava um programa na televisão, eu era diretora e vice-presidente da associação. A minha vida não tinha assim um minuto livre. Não tinha. E eu estava começando a ver que eu não tinha tempo para o meu marido, que eu não estava conseguindo curtir aquela gestação, até que a vida me interrompeu, porque eu tive um parto prematuro. O meu primeiro filho nasceu, tinha 28 semanas, e nós dois quase morremos no parto. Eu falo isso, eu me arrepio até hoje. Então foi assim muito difícil, porque eu vi ali que realmente a minha vida e a vida do meu filho foram colocados à prova, porque talvez eu não tenha sabido dizer não e não tenha sabido desistir de algumas coisas. Então ali foi o primeiro sinal. Naquele momento eu desisti do programa de televisão, eu desisti da associação, eu comecei a dar aula assim muito esporadicamente, uma ou outra palestra, quando me remuneravam de uma maneira, sabe, assim, condizente, porque não tinha condição de eu abraçar tudo aquilo. E mais uma vez, a minha psicóloga me ajudou muito assim a me ensinar a dizer não. A gente se valoriza quando a gente consegue dizer não. E eu não tenho mais hoje, nessa altura da minha vida, eu não tenho mais a necessidade de agradar ninguém. Eu consigo tranquilamente falar, olha, desculpa, eu não estou em condições de aceitar esse convite. Sem ficar dando desculpa, sabe? Eu fico super honrada quando me chamam para dar palestra em um monte de lugar, só que assim, não alcanço, eu não tenho braço para isso tudo. Porque eu tenho cartório para tocar, eu tenho marido, eu tenho meus filhos, eu tenho meus gatos, eu tenho meus funcionários, eu tenho meus projetos que no momento são prioritários. Então, eu fico muito honrada com a quantidade de convite que eu recebo, mas eu consigo hoje dizer não. Então, é dessa desistência que eu estou falando. Eu achei ótimo você falar isso, porque, bom, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Desista, que é o livro que eu vou levar aí para Eu você agora em quero. março.
E o subtítulo dele é Um Manifesto pelo Direito de Desistir sem ter que dar explicações ou ser julgada por ninguém. É isso. É Nossa, exatamente isso. E você nem baseado na sabia minha vida. ainda, né? Exatamente. E aí, na primeira capa, né, eu escrevi baseado em histórias reais, depois de atender mais de 9.000 mulheres no Brasil e no mundo. E aí, como saber a hora de ir adiante sem se sentir culpada por ser a sua maior prioridade. É. Então, Vou eu vi que a precisar Isa ler o livro. Camargo. É, eu vi que a Isa Camargo entrou aí, ela escreveu duas maravilhosas, né? Ah, Porque as coisas também. querida. Isa, beijo, vou estar com a Isabela Camargo dia 1º de março. A gente vai anunciar. Vou dar um spoiler assim, vamos dizer que ela vai entrar para o IPFEM, né? Já entrou, na verdade. Então, acho que a gente vai ter boas coisas aí. A Isa fala bastante de burnout, né? É uma ativista grande pelos direitos aí quando a gente fala das questões no trabalho. E aí, bom, quero pegar esse gancho para. Bom, eu conheci o cartório, né? Conheci também de uma forma super inusitada, e daí eu acho que vale a pena contar isso, Pri, porque as pessoas às vezes subestimam o poder de um atendimento, né? O poder de um contato. Então, eu fui vender meu carro, e aí eu fui num outro cartório que estava demorando muito, e daí o cara que estava comigo, super agilizado, assim, né? O vendedor do carro, Luciano, inclusive, um beijo, Luciano, devo a ele ter conhecido o 29º. Luciano virou para mim e falou: Nossa, vamos num outro cartório aqui perto, inclusive o cartório é a sua cara. Aí eu falei: Nossa, por que será que ele acha que o cartório, um Que cartório, é a minha ofensa! cara? Que coisa horrorosa. E eu, no Instagram, até aqui do IPFEM, um tempo atrás, uma das coisas que assim que eu mais odiava fazer era ir a cartório. E você fundar uma ONG e fazer todo o procedimento, né, como, enfim, a fundadora principal, representante legal, etc. Eu tinha que ir muito aos cartórios. E cada hora era um cartório diferente. Toda vez que eu ia a um cartório, eu tirava uma foto e falava, gente, tudo pelo sonho, tudo pelo propósito, assim. E aí, quando eu entrei no 29º, o Luciano é bem alto, assim, eu sou bem pequenininha, o Luciano é bem alto, eu olhei para ele e falei, nossa, você tinha toda a razão, esse cartório é a minha cara. Bonito, assim, bem arrumado, um atendimento excelente, umas flores, né, tem umas orquídeas, uma arquitetura diferente. E aí, eu fui atendida por, enfim, uma equipe maravilhosa, e elas ficaram muito animadas e falaram: Ai, você gostou da gente? Marca a gente no Instagram. É elas que falaram para fazer o post. Só que eu acho que elas falaram e elas não acreditaram que eu ia fazer. E eu fiz. E eu marquei. E eu mostrei para elas. E elas falaram: A gente vai mostrar para dona Priscila. A Priscila vai ficar muito feliz e tal. E aí eu achei que você não fosse ver e não fosse dar atenção. Imagina. Até que você me manda uma mensagem e diz: Pelo amor de Deus, vem aqui que a gente precisa se conhecer. E aí a gente se conhece e eu entendo um pouco mais, que agora a pergunta que eu vou fazer é sobre isso. Eu entendo um pouco mais como vocês trabalham e aí a gente faz uma primeira conversa com todo o seu time para a gente falar um pouco sobre as relações, sobre as questões de diversidade, etc. E aí, então, a minha pergunta é a seguinte: quando você decide liderar um cartório, do que é que você desiste em relação a como os cartórios existem no mundo? Do que é que Ai, você desistiu para fazer o seu cartório do jeito que ele é? ó, primeira coisa que eu desisti foi da minha zona de conforto. Eu não conheço a zona de conforto, sabe? Porque eu consigo muito, Ana, me colocar no lugar do meu cliente, me colocar no lugar do outro, sabe? Então, eu também sempre tive bode de cartório. Quem nunca? Quem não tem ranço de cartório nesse país? Sabe? Muita gente tem ranço, mas com razão. Porque qual é a dificuldade de pegar e investir num pouco de beleza, num pouco de conforto? Lógico que isso não é o principal. O principal para mim é minha equipe. Ela é meu tesouro. A minha equipe é o meu tesouro. O resto é adorno, sabe? Só que, poxa vida, a pessoa, ela necessariamente ela vai esperar um tempo no cartório. Não tem jeito. É um serviço que demanda no mínimo 15, 20 minutos. Então, já que ela vai estar lá obrigatoriamente 15, 20 minutos, por que não ter uma exposição de arte para ela olhar? Por que não ter uma flor para ela cheirar? Por que não ter um pão de queijo gostoso, uma lanchonete
bonita para ela poder ir lá e comer, sabe? Então eu sou muito apegada aos cinco sentidos. Eu gosto de cheiro, eu gosto de visual. E eu tento transformar essa ida até o cartório numa experiência para realmente mudar a visão que as pessoas têm de cartório. E não é porque eu tô lá no bairro bonito em Moema, não. Quando eu estava lá no meu cartório pequenininho, lá no Jaraguá, a comunidade chamava o meu cartório, sabe do quê? Disney. Disney. Eu vou na Disney. Porque era um lugar super feio, o entorno era super feio e a gente montou um lugar mega bonitinho, com carinho para as pessoas. Então, acho que o que as pessoas sentem é o carinho. Lógico, tem feng shui, tem radiestesia, tem muita conversa, tem reza, tem tudo, mas é o carinho, porque todo mundo lá tá feliz de verdade. Porque quem não tá feliz não dá conta de trabalhar comigo. É verdade. Não, eu achei impressionante, você me levou nas salas, né, e tudo, todo mundo rindo, eu falei, gente, o que que vocês estão rindo desse jeito, eu trabalhando num cartório? É. Então tem, e aí eu fico muito pensando, né, que também quando eu vejo o que é que você faz, assim, as postagens, no sentido de quem te procura para fazer os casamentos, né, para fazer, acho que principalmente os enlaces matrimoniais, assim, homoafetivos, condições de diversidade, etc., o quanto você também desiste de ser padrão nesse lugar, né? Ah, O quanto sim. você também desiste de só fazer o arroz com feijão e decide de fato abraçar uma causa. Então, cada sala vai ter lá as suas homenagens, né? As mulheres também do direito, do tabelionato, enfim. E como você mira, né? Vira para um caminho que é, olha, esse momento, por exemplo, como um casamento civil, né? Ele pode ser um momento muito diferente e a gente valoriza todas as formas de afeto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, de pagar o preço, né, Pri? Eu acho que o que a gente faz também é pagar um preço, né? Sim. Lá no tabelionato, a gente faz uniões estáveis, né? Porque são 7 tipos de cartório. E o cartório que faz os casamentos civis é um outro tipo de cartório que chama Registro Civil de Pessoas Naturais, que era o meu primeirinho cartório lá no Jaraguá. Agora, nesse que eu tô, que é um tabelionato de notas, a gente faz os pactos antinupciais, a gente faz as uniões estáveis. E isso que você falou da população LGBTQI, PN+, é uma população que eu tenho muito carinho. Porque, além de eu ser, né, muito afeta ao direito homoafetivo. Eu sou há muitos anos já que eu sou muito fã de Maria Berenice Dias, que foi a primeira pessoa que falou sobre isso. Eu tenho um artigo publicado com ela há 20 anos atrás, mais de 20 anos, quando ninguém falava. Quando ninguém falava em união estável homoafetiva, eu já fazia no cartório a união estável com ênfase em direito de família, porque os gays antigamente eles eram tratados como era para fazer uma escritura de sociedade, de fato, não era uma escritura de direito de família. E eu tenho muito orgulho, sim, de falar que eu comprei muitas brigas, tive que desistir de muitos lugares confortáveis, porque não é um lugar confortável você militar, não é. De nenhuma. Você militar pelo feminismo, você militar pelos LGBTQIPN+, não é um lugar confortável. Eu paguei muitos preços, Ana, de narizes torcidos, e enfim, mas eu não tô nem aí, porque do mesmo jeito que torce o nariz para um lado, vem o sorriso de outro. Então eu fiz questão de fazer o cartório todo em homenagem a mulheres juristas, porque você vê homens juristas sendo ovacionados em todo canto, né? Você vai no fórum, tem lá aquela galeria, aquela parede de homens brancos lá sendo homenageados, e existem mulheres muito incríveis. Mulheres, e assim, eu falo, há poucas paredes para tantas mulheres que eu gostaria de homenagear na minha vida, sabe? E todas vivas. Eu não vou homenagear ninguém que já morreu. Eu vou homenagear enquanto a pessoa está viva, para que ela receba essa homenagem em vida, sabe? Então, cada sala lá tem a história de vida de alguma mulher incrível. E a gente tem uma sala dedicada à professora Maria Berenice Dias, que é o maior nome do direito homoafetivo.
E aí, quando a gente vai receber esses casais, né, gays e lésbicos lá para fazer a união estável, a gente recebe nessa sala. E aí a gente sim abre champanhe, sim a gente entrega bem casado, tanto para os casais héteros quanto para os homoafetivos. E a gente faz questão sim de, se eles quiserem, a gente já quebrou copo quando era judeu, já jogou arroz quando era cristão. A gente faz questão de fazer essa comemoração, sim, porque principalmente os casais gays, eles agora sim, a gente está falando de 2024, mas se a gente voltar lá para os anos, o começo dos anos 2000, eles não tinham outro lugar para comemorar. Não ia ter uma festa, não ia ter um casamento civil. Então, lá no cartório era o único momento em que eles podiam, de fato, fazer essa celebração. E eles ficavam chocados quando eu permitia que se celebrasse, que a gente abria uma champanhe, que a gente, né, tratava com com aquela festa, porque é um momento de festa. Então a minha ideia é justamente isso. O testamento não precisa ser um momento fúnebre. A gente morre de dar risada quando eu estou lavrando o testamento, porque fora de tudo eu dou uma sorte, porque a pessoa faz testamento comigo não morre. O momento do inventário, que é um momento difícil, não precisa ser fúnebre. A gente tenta, sabe, fazer tudo com o maior carinho, com o maior respeito para aquela família que acabou de perder o seu ente. Então a gente tenta colocar amor. É isso, é afeto, é amor, é colocar alma naquilo que você está fazendo e fazer da melhor maneira possível, se colocando no lugar do cara que está do outro lado da mesa. Então acho que por isso que funciona, entendeu? É Pois isso. é, me veio a frase, quando você começou a juntar tudo isso, me veio a frase assim: a gente acaba desistindo de agradar as pessoas erradas, né? E decide, Exatamente. e decide agradar as pessoas certas. Então, Exatamente. Nossa, olha, ontem, você falando isso, ontem eu ouvi um negócio tão legal na internet, que pena que eu não salvei para poder repostar. Era um cara falando que a esposa dele tinha pedido para buscá-la no salão de beleza. E ela falou assim para ele: Olha, quando tiver chegando a hora de eu passar no caixa, eu te ligo, porque não tem lugar para parar lá, então você não vai conseguir parar. Você já me liga, eu já desço. E ele falou: Tá bom. Quando ela chegou no caixa, ela ligou para ele e ele foi buscar. E de fato, chegou lá, não tinha lugar para parar. E ele ligou para ela e ela fazia o sinal assim do vidro, para esperar um pouquinho. E ele começou a ficar nervoso, porque não tinha lugar para parar. E homem, né? Fica nervoso dentro de carro. E aí ele falou: Poxa vida, eu tenho duas opções. A primeira é a hora que ela entrar no carro, eu explodir com ela e falar: Caramba, a gente não combinou, você me fez aqui esperar. Mas eu não vou fazer isso, porque se eu tivesse indo buscar a mulher do meu chefe, eu seria cortês com ela. Se eu tivesse indo buscar um cliente, eu seria cortês e a hora que entrasse no carro eu ia falar: Não, tudo bem, não tem problema. Por que que com a minha esposa eu vou explodir? Quem que é importante para mim? A mulher do meu chefe, um cliente ou a minha mulher que está ali? E eu falei: Gente, eu preciso internalizar isso, porque às é vezes eu sou isso. tão grossa com meu marido, sabe? Porque é neles que a gente explode quando eles são os mais importantes. Não é Pois é, mesmo? mas teoricamente a gente acha que a intimidade vai. É como se a intimidade autorizasse, né, esse tipo de tratativa. E você falou isso agora, por isso que eu gosto de conversa livre, né? Eu terminei de ler um livro esse fim de semana chamado A Natureza da Mordida, de uma autora que eu gosto muito, que é a Carla Madeira. É autora de Tudo é Rio, de Véspera. E tem uma frase que eu grifei que diz: o nosso problema é a gente achar que o amor suporta todo tipo de caos. Não E o amor suporto. não suporta todo tipo de caos. E a gente é isso. E a gente vai agradando as pessoas erradas e vai desistindo de agradar as pessoas certas. Então, gostei muito desse seu exemplo. Exatamente, é como se a intimidade também perdoasse tudo, que é o grande conceito de família. No ambiente de trabalho, quando também a gente fica repetindo muito essa coisa da família, tem um algo embutido ali de aguentar tudo a qualquer preço. E a gente não pode ir por esse lugar, precisa tomar muito cuidado, né? Então, precisa entender se a perspectiva da família no trabalho é esse lugar de todo mundo se ajuda e a gente se diverte, etc.
ou se é o lugar de aqui você tem que aguentar tudo, não importa o que aconteça, porque isso aqui é família. E essas perspectivas são muito religiosas, né? Sim. Mas isso vai ser assunto para uma outra live. Quero começar a encaminhar aqui para o final. Pri, o que você acha de desistir, assim, quando você olha para essa palavra, para esse conceito? O que isso significa para você? Como é que você lida com o ato de desistir? Eu acho que é uma palavra que tem uma força semântica muito pesada, né? Muito. Eu, assim, eu costumo encarar, não com esse termo desistir, porque eu acho desistir pesado. E, na verdade, talvez eu nunca tenha parado para pensar que você trocar as suas prioridades, você seguir outro rumo, seja uma desistência, né? Eu sempre falo assim, eu tenho uma frase, duas, aliás, né, para complementar isso que você estava falando, do nosso tema anterior. Como eu faço divórcios há muitos anos já, são 24 anos atendendo direito de família, eu costumo falar para as pessoas: olha, o jogo nunca está ganho. Nunca está ganho. Então não vá contando que o jogo está ganho. Não é porque você está há 30 anos junto com a pessoa que você tem que parar de regar. Não pare de regar. E outra coisa que eu sempre falo, sempre para os meus filhos, para os meus funcionários, para os meus clientes, tudo não terás. Você não vai ter tudo sempre. Para uma escolha, minha mãe falava para mim, a toda escolha Escolha ou uma existe renúncia. uma renúncia, entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu escolhi para um cartório maior, onde eu fosse ganhar mais, eu sabia que eu estaria renunciando a ter mais tempo livre, certo? Porque é tudo proporcional. Você trabalha mais, você ganha mais, mas, né? E você tem que saber a hora de falar, não, para, não é isso que me importa. Não é o dinheiro que me comanda. Se você perguntar para mim, Ana, quanto que eu ganho no mês, eu não sei. Eu não sei, tá lá, entendeu? Tá dando para pagar as contas, tá dando para pagar as escolas caríssimas dos meus filhos, porque a prioridade, por exemplo, da minha vida é o trabalho para pagar a melhor escola que eu considero para os meus filhos. Então é para isso. Então, assim, eu não tô preocupada se esse mês eu ganhei mais, eu ganhei menos. Eu quero que tudo flua. Eu quero o meu cliente feliz. Eu quero ter certeza que o meu cliente está feliz. Isso me alimenta, sabe? Então, eu posso dizer para você com todas as palavras: eu desisti de permitir que o dinheiro me comandasse. O dinheiro não me comanda. Eu não preciso de Cochevelo. Não preciso, eu nem conheço, eu nem sei onde fica. Mas eu aceito e fico muito feliz em Ilhabela. Ubatuba tá ótimo para mim, entendeu? Eu não preciso de muito. É isso que eu gostaria de passar para as pessoas. A gente não precisa de muito. Às vezes o fato de você fazer uma janta para sua família, sabe? Chamar teu filho para ajudar a picar um legume e ter aquele momento em família é muito mais valioso e te traz muito mais prazer do que você ir para um restaurante caro, sabe? Então, esses valores que, lógico, com a maturidade, né? Conforme você vai amadurecendo, isso vai ficando tão claro. E você vai conseguindo dizer esses nãos com muita naturalidade, sem se sentir culpado. Eu ainda estou no caminho. Não tem um dia da minha vida que eu não tenha sentido culpa. Não tem. Eu ainda não vivenciei esse dia que eu não senti culpa, ou porque eu falhei como mãe, ou porque eu falhei como esposa, ou porque eu falhei como amiga, ou porque eu falhei como filha, ou porque eu falhei como tabeliã. É muito. Eu ainda estou nesse caminho. Eu estou em construção para conseguir sair uma semana de férias e não ter culpa porque eu não estou no cartório. Porque Entendi. aquele cliente importante apareceu lá, mas eu não estou lá. Mas eu também tenho direito. Todos os meus funcionários saem de férias. Né? Por que, que eu não teria o direito? Meus filhos têm 2 meses de férias. Eu faço o que com eles? Né? E eles ainda são pequenos. Mas é um caminho. Eu quero muito ler o teu livro. Eu preciso muito ainda de todos os seus cursos e trabalhar muito tudo que você tem para me ensinar. Ai, Pri, esse gancho que você deu agora, esses ganchos que você deu agora no final, acho que dariam mais umas 4 lives, assim, porque eu gosto muito de conversar sobre essa perspectiva do simples, né? O que é o simples para cada estrato social, o quanto a gente também entende esse lugar do simples, podendo ter o muito.
Então, em geral, o entendimento do simples, ele se dá quando a gente passa a poder ter o muito. E aí a gente olha para o muito e fala, realmente não é aqui, né? Então, eu acho que essa articulação das coisas que você traz, assim, eu acho que ela é super importante para a gente seguir muitas conversas. Bom, o ano virou, muita coisa aconteceu. Eu, em março, vou aí no 29º te entregar em mãos o Desista para a gente conversar e tomar aquele café naquelas suas xícaras maravilhosas, incríveis, que eu amo. E aí quero falar, né? Então, já li um pouquinho aqui do subtítulo, né, do Desista, mas o que é o Desista? Isso eu vou fazer questão de explicar muito rapidamente, sempre no fim de cada live, porque a gente vai ter uma série daqui para diante. O Desista, ele é a metodologia do IPFEM, que a gente usou no IPFEM para atender mais de 9 mil mulheres em quase 5 anos. Então, na pandemia, a gente começou a fazer uma pesquisa sobre o impacto da pandemia para as mulheres e a gente começou a oferecer apoio terapêutico gratuito para quem respondesse à pesquisa. Até que um belo dia, um grande perfil da internet republicou a gente e a gente recebeu 6.138 pedidos de terapia em 24 horas. Nossa. A gente saiu de 600 seguidores na época para 16 mil seguidores no Instagram. É que, bom, a gente passou um tempo sem postar nada, o algoritmo, né, vai mexendo e hoje a gente acha que está com 11.500 pessoas, uma coisa assim. Mas imagina, de 600 pessoas para 16 mil em 24 horas. Eu fui lá no meu altar e falei, oi pessoal, tudo bem? O que a gente tem que fazer? Eu sou super religiosa, né? E aí a gente entendeu que o modelo de tratamento terapêutico individualizado mais tradicional, a gente sim podia e precisava oferecer para quem reunia características de criticidade, como a gente acabou chamando, mas que para as outras, sei lá, 6 mil pessoas, a gente podia oferecer um meio de caminho. Tem uma coisa aqui no IPFEM que a gente diz, é um princípio nosso, que a gente diz que para cada não a gente entrega um sim. Então, às vezes, eu não posso apoiar na totalidade ou de uma certa maneira uma determinada situação, mas eu posso entregar um sim quando eu encaminho, quando eu indico alguém, quando eu digo, vai lá na Priscila que ela resolve, entende? Então, o lugar de formação de rede e de ecossistema, ele é super importante para a gente entregar um sim toda vez que a gente precisar entregar um não. E aí, basicamente, o que a gente fez foi entregar o sim de montar uma metodologia de educação em saúde mental. E a gente começou a fazer modelos de aulas, modelos coletivos, de troca, de discussão e etc. E ano passado, né, em 2023, a gente decidiu reposicionar o IPFEM para sair da assistência um pouco mais direta na pessoa física e ir para um lugar no terceiro setor de assessoria. Porque os trabalhos que a gente fez, né, com você no tabelionato, com empresas, com organizações de terceiro setor, eles contaram para a gente que a gente era mais útil com pessoas jurídicas que poderiam alavancar esse conhecimento do que efetivamente só olhando para a pessoa física. Então a gente começou a se articular, só que daí a gente olhou e falou, mas toda essa metodologia a gente não pode deixar morrer. E aí veio a ideia de fazer o livro para eternizar e para botar no mundo e para possibilitar que todo mundo que lê o livro e, por exemplo, se a pessoa liderar um time, ela pode aplicar o que está aqui para o time dela. Ela pode aplicar com a família, com os filhos, com os amigos, enfim, em qualquer grupo, né? Grupo religioso, igreja, esporte, etc. Então tem um caminho, porque essa metodologia ela vai ensinar você a lidar com você, depois é você lidar com esse outro que você ama, e eu achei muito, muito interessante você ter trazido isso. Como é que a gente faz essa relação funcionar sem dor, né, e sem perder saúde mental, mas também como é que a gente se relaciona com o mundo, com a atendente do cartório, por exemplo. Porque eu imagino que o seu time deva ouvir desaforo, deva ver cara feia, reclamação o tempo inteiro. É que com elas não tem como, porque elas são assim, iluminadas, animadas e sorridentes e incríveis, mas assim, eu imagino que elas recebem, porque lidar com o público é muito difícil. E aí, a terceira parte da nossa metodologia ensina a como é que você lida com o mundo a partir de uma forma muito respeitosa. A gente olhou para alguns conceitos budistas de caminhos da perfeição, então serenidade, perseverança, discernimento, e a gente, num exercício
muito ousado, assim, muito respeitoso, mas muito ousado. A gente transformou os conceitos budistas de caminhos da perfeição em comportamentos concretos observáveis, para que você saiba a que distância você está do discernimento. O que você precisa cumprir ali ou precisa aprender para chegar no lugar da serenidade, por exemplo. Então, bom, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada, né? Eu fui uma das que apliquei essa metodologia aqui para essas pessoas, para essas mulheres. Então, a gente eternizou no livro e esse livro agora leva isso para mais pessoas e a gente, então, a partir disso, reposiciona o IPFEM para pegar isso aqui e aplicar também em instituições. Então, vou ficar muito feliz de voltar no 29º tabelionato e te entregar em mãos, te dar um abraço, porque você sabe que eu chorei quando eu tive aí, cada sala que você me mostrava. Eu chorava muito. Eu me emociono muito com a coragem, Priscila. Eu me emociono muito com a coragem, principalmente das mulheres que desistem de ser o que se espera delas. E para mim você é uma dessas mulheres. Então, sustentar um lugar da lei, sustentar o lugar de garantia literal de direitos, é assim de um tamanho imenso, é muito maior do que esse cartório enorme e lindo que você tem. Então eu te agradeço. Que bom existir ao mesmo tempo que você. Que bom saber que eu tenho para quem ligar quando tiver alguém em apuro, alguém em perigo, alguém com alguma dúvida, alguém que precise de fato de um lugar de confiança, um lugar da lei. Então eu quero te dizer que você faz parte muito desse ecossistema do IPFEM e que esse ano está só começando. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada, Ana. Foi muito gostosa a conversa. Eu espero que a gente tenha oportunidade de muitas outras, porque somos mulheres de muito conteúdo, né? Muita gente, a minha terapeuta fala, tem muito conteúdo, temos muitas histórias Isso. e o tempo é curto, mas é uma honra também para mim de ser contemporânea sua e eu sou muito fã do seu trabalho, do jeito que você encara a vida, de como você conseguiu. E a Isabela também, né? A Isabela é uma mulher que é muito das nossas, sim. Ela tem uma história de muita coragem. E é isso, eu acho que o que une nós todos, assim, e todo mundo que é feliz no trabalho é a gratidão, né? A gente é grato ao que temos na mão e a gente consegue florescer em qualquer lugar que a gente for plantada, que nem minha mãe sempre falou para mim. É É isso. isso aí. Nossa, eu dei uma entrevista pro Padre Marcos na Rede Vida ano passado. Foi mais um bate-papo, assim, não foi bem uma entrevista, foi um bate-papo. E eu lembro que no final eu terminei dizendo para ele: a gente foi plantado no lugar certo, então a gente tem que tratar de dar bons frutos, né? É isso E eu acredito muito nisso. É, isso que você falou, né, do quanto a gente se engaja e levanta para fazer. Eu acho que cada vez mais a gente precisa arrastar a comunidade. E quero agradecer a quem ficou com a gente até agora. Quero agradecer quem vai ver depois, né? Porque a internet tem essa mágica, fica gravado para a posteridade. Eu gosto de dizer que não adianta eu querer falar se não tiver ninguém que queira me ouvir. Então, que bom que tem gente que quer ouvir. Já vou deixar aqui o convite na mesa, Pri. Eu acho que a gente pode fazer conversas mensais, técnicas também, de tirar dúvida, de encaminhar questões, principalmente relacionadas a gênero, a população LGBTQIAP+. Então, eu acho que pode ser, de fato, uma parceria muito bacana. Já quero deixar o convite na mesa para a gente montar o calendário, porque virginiana, né? Virginiana tem que ter o calendário ali pronto para saber que vai funcionar. Então, quando eu for aí em março, a gente combina isso. Eu acho que muita gente vai se beneficiar para além das nossas comunidades mais geográficas, né, mais pontuais, assim. Obrigada, viu, querida? Imagina, conta comigo, gente. Foi um prazer estar com todo mundo. Fiquem com Deus. E vamos pensar sobre a perspectiva do desista, que só isso aí já dá outra live imensa. E você tem toda a razão, Priscila. A gente só não parou para pensar sobre isso. Mas as renúncias são desistências, a gente desiste de coisa todo dia em função dos outros, né? Desiste das nossas coisas em função dos outros. E vamos pensar sobre desistir. Beijo, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Tudo de bom.